Boa noite, meus amigos. Com muito prazer que nós estamos aqui nesta reunião pública. Meu nome é Flávia, eu sou da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, Brasília, Distrito Federal. E nas terças-feiras à noite, nós estamos tendo de forma virtual o nosso Salão do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar, então, a nossa palestra com uma prece. E eu vou convidar todos vocês a fechar os olhos. Sentir a presença espiritual em cada residência, perto de cada um de nós. Sentir os nossos mentores queridos, os nossos anjos guardiões dos nossos lados. E vamos pedir que Deus, nosso Pai, ser de infinita bondade, de infinito amor e de infinita justiça, que Ele nos abençoe nesta noite, que Ele ampare os nossos lares, ampare nossas famílias, que Ele atenda às nossas dificuldades. Possamos, nestes momentos de estudo, ter mais próximo de nós nossos mentores a nos inspirar, para que galguemos passos mais largos rumo à nossa evolução. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, nós vamos continuar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou apresentar os meus, só compartilhar os slides. Aqui. Nós vamos começar hoje o capítulo 28, que são coletâneas de preces. Então, nós estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou com o meu livro porque tem algumas passagens que são muito boas para a gente perceber. Nesse capítulo, nós temos uma coletânea, uma coleção de preces. Mas, Flávia, a gente já estudou prece antes, ao longo dos outros capítulos do Evangelho, e eu lembro que falaram já que a gente não faz muita questão assim de preces sendo feitas exatamente de um jeito, seguindo as palavras e coisas assim. E é isso mesmo. Cadê minha apresentação para eu poder passar aqui? É isso mesmo. A gente tem que sempre lembrar, e começa assim no preâmbulo desse capítulo, que a forma não representa nada, que o que faz diferença é o pensamento, é o que está movendo aquilo. Então, que a oração tem que seguir as convicções de cada um, e ela deve ser feita da forma como mais sensibilizar. Então, não tem algo de tem que falar isso ou tem que falar aquilo, tem que começar assim o assado, tem que fazer isso daquele jeito. Não é assim. O que importa é o que motiva a prece. Um bom pensamento vale mais do que a maior quantidade de palavras, desde que tenha a participação do coração nesse bom pensamento. Então, a gente tem que entender que uma prece longa, uma prece cheia, toda floreada, ela não é melhor do que uma prece simples. O que vai contar é o sentimento, o pensamento, a motivação. A gente tem que sempre lembrar que o objetivo da prece é levar a nossa alma a Deus. E Deus sempre vai ouvir a prece sincera. Sempre, a todos os momentos. Então, o que é essencial à prece é que ela seja clara, que ela seja compreensível, que ela seja atenta ao essencial. Ela deve fazer o espírito refletir. Ela deve ser honesta. Ela tem que ser capaz de transmitir tudo o que aquele espírito sente naquele momento a Deus.
e ser capaz de sentir também as inspirações que vêm de retorno nisso tudo. A gente sempre... É muito comum, assim, a gente falar, né? A gente pensar, a gente ouvir dos outros que Deus, a melhor prece para Deus é a prece que é feita em tal lugar, a prece que é feita por tal pessoa, a prece que segue essas formas que às vezes nós aprendemos em outras religiões. Mas olha como é que está lá nesse preâmbulo desse capítulo. Julgar que Deus prende-se a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Deus não dá a mínima para palavras bonitas, para palavras chiques, difíceis. Não faz nenhuma diferença, igual às vezes faz para o homem ter uma fala mais rebuscada, ter um diálogo mais complexo. Não faz diferença para Deus. Para Deus, a forma não é importante. Certo? E aqui, então, nós temos uma coletânea que ele coloca que está aqui não para ser seguida, não para ser repetida cegamente, fazer uma prece decorada. Não é essa a intenção. A intenção dessa coletânea é, primeiro, servir de exemplo para nós entendermos como que deve ser uma prece, o que ela deve conter no sentido de como expressar, como pedir. E ela está aqui para ajudar aqueles que têm dificuldade em se expressar. Então, para que possa ser um mecanismo para ajudar esses espíritos, certo? Nós vamos começar aqui. Os nossos itens de hoje englobam a oração dominical, que é o Pai Nosso, que ela é uma prece que colocada aqui em primeiro, antes de todas as outras, até porque foi uma prece que Jesus fez e deixou para a gente. Então, está lá descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, se eu não estou enganada, as palavras do Pai Nosso. E ela dá aqui para a gente junto com uma interpretação, para a gente entender o que é que realmente significa, o que está por trás daquelas palavras, que por ser uma prece tão concisa, às vezes a gente se deixa repetir e não entende o que está ali por trás. Então, nós vamos hoje repassar a oração dominical, discutindo as reflexões que os bons espíritos nos trazem no Evangelho. Então, começa: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E aqui a primeira explicação nos traz sobre reconhecer Deus como Senhor de todas as coisas, como o detentor de todo o poder e de toda a bondade, como Criador do universo, como ser que tem não só a sabedoria, mas também a prudência e a previdência que vai além da compreensão de cada um de nós. Ele começa rendendo graças a Deus porque reconhece Deus como ser superior a tudo e que a Ele a quem devemos nos referir. E aí continua: venha vosso reino. E a explicação é muito, muito legal, porque ele coloca, os espíritos colocam, né? Senhor, destes aos seres humanos leis plenas de sabedoria, as leis divinas, que os tornariam felizes se eles as obedecessem. Os humanos, porém, têm o livre-arbítrio e muitas vezes optam por desobedecer essas leis divinas. E isso traz infelicidade, isso traz prejuízo a nós próprios e ao próximo. Essa violação das leis, ela não é isenta de consequências. E que
a essas consequências que nós temos a situação que nós todos vivemos. Se nós, no princípio, tivéssemos seguido a lei divina, sem nos desviarmos dela, sem deixarmos de cumpri-la, nós não teríamos o sofrimento que nós temos hoje. E o reino de Deus vai ser alcançado quando todas as leis forem cumpridas, quando todos forem justos, quando o mais forte auxiliar o mais fraco, quando não houver pessoas querendo ser superiores, quando não houver o egoísmo e o orgulho reinando entre cada um. Quando nós alcançarmos isso, nós teremos o reino de Deus. Então, quando fala na prece, venha o vosso reino, o que a gente quer dizer é isso. Aqui ele ainda coloca que ninguém pode ter como pretexto que desconhece as leis divinas, porque todos nós temos delas gravadas no nosso espírito. E isso sem distinção de culto, sem distinção de país, de nacionalidade, de idioma, de nada. Está escrito, aqueles que violam as leis divinas são aqueles que vos desprezam. E muitas vezes por colocarmos nós mesmos acima do resto tudo. É o egoísmo falando, é o orgulho falando, de ter como seres superiores cada um de nós. Virá o momento que, segundo a vossa promessa, todos praticarão as leis divinas. Então a incredulidade haverá desaparecido. Todos vos reconhecerão como soberano de tudo, e o reinado das vossas leis será vosso reino na terra. Então, é aí que nós teremos o reino de Deus, e que está nas mãos de cada um de nós. E continua, seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, olha como que ele começa aqui no livro. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior ao superior, quão maior não deve ser a da criatura perante o seu Criador? Que é isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala que a vontade de Deus é que tem que ser feita na terra, tem que entender que nós somos criaturas divinas e que o nosso Criador, que tem infinita inteligência, infinita bondade, sabe o que é melhor para a gente. E que dessa forma, tudo o que acontece aqui é governado por ele. Certo? Dai-nos o pão de cada dia. Essa parte é incrível, é muito boa. Primeiro porque não se refere apenas ao alimento material, mas também ao alimento espiritual. E segundo, porque ele lembra que a gente, nós seres humanos, nós temos a lei do trabalho que nos rege. E que então nós devemos obter o nosso alimento às custas das nossas próprias atividades, às custas do uso da nossa inteligência e dos recursos que nós tivermos, porque nós fomos criados assim. Então, nós temos que buscar isso também, de certa forma. Então, quando coloca dai-nos o pão de cada dia, entender que Deus nos dá diariamente, diuturnamente, as ferramentas que são necessárias no nosso corpo. Nos dá inteligência, nos dá os recursos de buscar algo, de trabalhar, de lutar por isso. E aqui ele ainda coloca que se o trabalho, por algum motivo, nos é impossível, a vossa divina providência nós confiamos. Porque se é impossível, por qualquer razão que seja, daquele corpo realizar a atividade que vai dar a ele o alimento, Deus entendia isso desde o princípio.
e vai prover de alguma forma isso. Tem um livro maravilhoso que chama Na Sombra e na Luz. É um livro de Victor Hugo. É um livro longo, é um romance. Mas para quem quiser entender um pouco melhor a questão assim da providência divina, que como Deus provê realmente a todos dentro, mesmo quando a gente tem encarnações com limitações muito grandes, leia esse livro, porque é um livro fantástico. Ele acompanha algumas encarnações de um grupo que era vinculado entre si por laços de amor e de ódio. E ao longo das encarnações, nós vamos tendo provações, nós vamos tendo consequências de ações que praticadas na vida anterior, que vão levando a situações muito difíceis, a provações físicas muito difíceis. E a forma como mostra ali a providência divina é algo incrível, é algo inspirador. Então, a gente pode aproveitar agora o fim de ano. É uma época que muitos de nós estamos mais sensíveis, mais ligados à parte espiritual de cada um de nós. E muitas vezes nós temos alguns dias livres aí do nosso trabalho. Procurem esse livro, peguem na livraria, na biblioteca, encontrem com amigos. Não é um livro difícil de encontrar. É um romance incrível e que pode inspirar uma encarnação. Traz para a gente muito claramente o que é que a gente, por que a gente passa por alguma coisa difícil. Então, é inspirador. Procurem ele. Porque é muito disso. Nós temos que entender que Deus tudo sabe. Que se Deus nos permitiu uma encarnação sem nenhuma forma de conseguirmos por nossa conta, é porque nós temos que passar por aquilo, deve ter um motivo, não tem sofrimento em vão, e porque Deus vai prover de alguma forma, de algum jeito, certo? Lógico, a gente tem que entender também que às vezes nós passamos situações complicadas por nossas escolhas, por atitudes praticadas por nós mesmos, às vezes na própria encarnação. E que nós fizemos uma escolha, nós vamos ter que batalhar pelas consequências dessa escolha. Que isso está em nós. Mas que a providência divina nunca nos abandona. Deus sempre está conosco, em tudo. Até se está, por algum motivo, se nós temos que passar por provas difíceis, nós temos, aceitando essa expiação, sabendo que não há nada desmerecido e confiando em Deus, nos será provido de acordo com o que nós podemos ter. E ainda nesse item, ele termina fazendo uma lembrança que é muito interessante. Porque ele termina falando, pedindo para que Deus preserve da inveja daqueles que têm o que nós não temos, nem mesmo os que possuem o supérfluo enquanto nos falta o necessário. Pedindo perdão por aqueles que às vezes se esquecem da lei da caridade. Então, é uma coisa que é muito mais profunda do que só o pedir pelo alimento. Mas é uma coisa que é compreender as dificuldades, a ausência, às vezes, e perdoar aquele que falta com a lei da caridade, que não oferece aquilo que tem, não permitindo que peques pela inveja. É fenomenal essa passagem. Eu acho que é uma das mais bonitas do que está no Evangelho para a oração dominical, na minha opinião. Eu acho muito bonito. Nós passamos para frente, então, e nós temos perdoai nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam.
E aí lembrando que a cada infração que nós fazemos às vossas leis é uma ofensa direta a Deus e uma dívida que nós contraímos, que nós vamos ter que eventualmente resgatar. Então, que nós temos que dar, quando nós suplicamos o perdão para as nossas dívidas, nós temos que nos esforçar, primeiro, para não contrair outras dívidas, e segundo, nós não podemos pedir perdão às nossas dívidas enquanto nós estamos perseguindo aqueles que nos devem. Então, nós temos que perdoar também. Isso tem que partir de cada um de nós. Outra coisa que também fala muito, né, sobre a questão das ofensas. E ele fala aqui, ó, dai-nos, ó Senhor, forças para apagar da nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança em nosso coração. Se for da vossa vontade nos retirar hoje mesmo na terra, fazei que possamos nos apresentar a vós livres de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram de perdão aos seus algozes. Então é muito lindo isso. Não nos abandoneis à tentação e livrai-nos do mal. E aí ele coloca para nós termos forças, pedindo forças para resistir às sugestões dos espíritos menos evoluídos, que muitas vezes tentam nos desviar do caminho, e pedindo também pelo nosso aperfeiçoamento, porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós temos defeitos, inúmeros deles. E muitas vezes a causa primária de sair do caminho, por assim dizer, está nos nossos espíritos, está em nós mesmos. Nós somos o espírito vicioso. E a obsessão, ou o que os outros espíritos colocam na gente, é só a forcinha que a gente precisa para sair do caminho. Então, que nós temos que combater as nossas imperfeições, para que elas não sejam portas para a obsessão. Para que ela não seja uma fonte desse tipo de situação. E aí ele ainda pede, olha, Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz de nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos nossas imperfeições, a fim de obstar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Então, nós buscarmos sustentação, inspiração para nos melhorarmos e assim livrar-nos do mal. Que assim seja. Então, que nós, ao nos dirigirmos a Deus, que as nossas necessidades dessas nossas almas sofredoras, que elas sejam atendidas, não só as nossas, mas a de todos os demais, encarnados, desencarnados, amigos ou inimigos, todos sejam amparados, atendidos, socorridos, suplicando por suas bênçãos e por sua misericórdia. Então, essa é como os espíritos discutem a oração dominical. É muito bonito. Deixa eu parar aqui a apresentação. Isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse nosso momento de juntos estudarmos um pouco essa prece que foi trazida por nós, para nós pelo Cristo. Vamos, então, nos preparar, nós vamos ter a prece, o passe à distância. Eu gostaria que todos se preparassem com uma garrafa de água
limpa, um copo de água que será fluidificada no final do passe. Nós vamos lembrar que nós estamos tendo a triagem, o tratamento espiritual e o tratamento infanto-juvenil. E nós gostaríamos de lembrar também que, especialmente no mês de dezembro, se aproximando do Natal, vamos aproveitar esses momentos. Vamos nos sintonizar com Deus, nosso Pai. Vamos nos sintonizar com Cristo. Vamos buscar compreender as nossas dificuldades e ser cada dia melhores. Então eu vou fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos e vamos sentir as vibrações superiores que nos envolvem nesta noite. Vamos sentir junto de nós os nossos espíritos protetores. E vamos agradecer pela bondade de Deus de estarmos aqui na Terra nesta oportunidade da encarnação. Que possamos ter forças para cumprir com o programado para cada um de nós. Que possamos sair vitoriosos. Que possamos passar por todas as dificuldades que porventura tenhamos em nosso caminho. Mestre querido, pedimos por cada um de nós, por nossos lares, por nossas famílias, mas em particular para as nossas dificuldades. Que os bons espíritos nos auxiliem a identificar e a cuidar, tratar de cada dificuldade do nosso espírito. Que possamos, Mestre, ser amparadas em nossas atividades de trabalho, de estudo, de lazer. E, Mestre, nesses momentos, pedimos por aqueles que sofrem, pedimos por aqueles que têm qualquer dificuldade, que se sentem desamparados, que os bons espíritos os envolvam, que os ajudem a lembrar de Ti, para que eles compreendam que não estamos sozinhos. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você.
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.